Ao acordar às 7h30 no dia seguinte, 16 de maio, a Rochelle percebeu que a luz do banheiro estava ligada e a porta estava fechada. Então ela achou que o Ian estava se arrumando para ir ao médico. Porém, o tempo foi passando e ele estava demorando e não respondeu quando ela chamou. Então ela se levantou e foi ao banheiro e ela tentou entrar e começou a perceber que precisava empurrar a porta. E ela sentiu dificuldade para isso. E ela foi empurrando. E quando ela consegue abrir a porta, ela encontra o seu marido debruçado sobre uma cadeira, consciente e quase sem respiração. Ela entrou em pânico e ela ligou para a emergência. Durante os 8 dias seguintes, o Ian ficou internado no hospital de Stanford, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele havia tomado paracetamol em quantidade suficiente para derrubar de uma vez um cavalo, derrubar para sempre. E ele tomou esse medicamento com vinho. Isso acabou com seu fígado. No dia 23 de maio, ele faleceu. Sendo um químico especialista, o Ian sabia exatamente o que estava fazendo. Logo depois, a Rochelle encontrou um testamento assinado por ele algumas semanas antes. O colega Paul e um outro haviam assinado como testemunhas. A Rochelle ficou devastada pela dor, mas ainda assim ela encontrou forças para ligar para o escritório da Elizabeth e deixar uma mensagem com a assistente, informando o falecimento do Ian. A Elizabeth nunca retornou. Em vez disso, a Rochelle recebeu ainda naquele mesmo dia um e-mail de um dos advogados da Theranos, solicitando que ela devolvesse imediatamente o notebook e o celular da empresa que ficava com o Ian. Além de, é claro, qualquer outra informação confidencial que ele poderia ter coletado. Dentro da Theranos, o que aconteceu com o Ian foi tratado com o mesmo sentimento frio e metódico do dia a dia. A maioria dos funcionários nem ficou sabendo do que aconteceu com ele. A Elizabeth informou apenas um pequeno grupo dos veteranos da empresa por meio de um e-mail curto que mencionava vagamente a realização de uma homenagem a ele. Ela nunca mais mencionou o assunto e a homenagem não aconteceu. Colegas de longa data do Ian, como Anjali Lagari, o químico que trabalhou ao seu lado por 8 anos na Theranos, e 2 anos antes em outra empresa de biotecnologia, ficaram sem saber o que aconteceu. A maioria achou que ele foi embora devido ao câncer. E o Tony Nugget ficou chateado por nada ter sido feito para prestar homenagens à memória do amigo. Ele e o Ian não eram muito próximos. De fato, eles brigaram como gato e rato várias vezes durante o desenvolvimento do Edison. Porém, ele estava incomodado com a falta de empatia sendo demonstrada com alguém que havia contribuído quase uma década inteira de sua vida na empresa. Era como se o trabalho na Theranos gradualmente os despisse de sua humanidade. Determinado a mostrar que ainda era um ser humano com compaixão a seu colega, o Tony baixou uma lista das patentes do Ian do banco de dados online de patentes, copiou e colou em um e-mail. Ele anexou uma foto do Ian acima da lista e enviou a mensagem a mais de 20 colegas que haviam trabalhado com ele, fazendo questão de colocar Elizabeth em cópia. Não era muito, mas pelo menos Tony achava que seria algo pela lembrança do Ian. Clique, clique, clique. Forte, poderosa. Clique, clique. Pense em sua missão. Clique, 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 clique. O famoso fotógrafo Martin Scholler, com seu sotaque alemão pesado, suavemente sussurrava esses comandos a Elizabeth, para suscitar emoções diversas nela, enquanto fotografava.
Ela vestiu uma blusa de gola alta, preta e fina, batom vermelho, cabelos penteados para trás, formando um coque que cobria suas orelhas. Havia 2 lâmpadas verticais em cada lado da cadeira onde estava sentada, para iluminar por igual seu rosto fino e criar a luz branca nas suas pupilas, o que era a marca registrada das fotografias do Martin. A ideia de contratar o Martin partiu do Patrick O'Neill, o criativo diretor da agência de publicidade TBWA Cheat Day, na filial de Los Angeles. A Cheat Day estava trabalhando em uma campanha secreta de marketing para Theranos, e o trabalho envolvia desde a criação da identidade da marca até o desenvolvimento de um novo site e um aplicativo para celular da empresa. Isso tudo deveria ficar pronto antes que fosse lançado o comercial de seus serviços de exames de sangue nas lojas da Walgreens e da Safeway. A Elizabeth havia escolhido o Cheat Day porque era a agência que havia representado a Apple. E essa empresa representou a Apple por vários anos, criando a ícona propaganda do Macintosh em 1984 e depois a campanha Pense Diferente, no final da década de 90. Ela até tentou convencer Lee Clow, o gênio por trás daquelas propagandas, a dar uma pausa em sua aposentadoria e trabalhar para ela. Educadamente, ele encaminhou-a para a agência, onde foi imediatamente direcionada para o Patrick. Ele era um homem marcante, loiro, de olhos azuis, e ele também tinha um físico muito grande, de alguém que malhava religiosamente. O Patrick se sentiu instantaneamente atraído pela Elizabeth, no momento em que a viu. Mas não uma atração romântica, ele era homossexual. Ele foi atraído pelo carisma dela, assim como por seu desejo singular de deixar uma marca no universo. Ele já estava trabalhando na Cheat Day por 15 anos, criando propagandas para grandes clientes corporativos, como Visa e o IKEA. O trabalho era interessante, mas não o inspirava da mesma forma que Elizabeth o inspirou. Quando ela foi pela primeira vez à agência localizada em um galpão adaptado em Playa del Rey e descreveu a missão da Theranos de oferecer às pessoas um produto de saúde que não causasse dor e com preço baixo, ele ficou maravilhado. Em publicidade, não era sempre que aparecia algum trabalho assim com um potencial real de tornar o mundo um lugar melhor. E o Patrick não se surpreendeu e nem desanimou com a insistência da Theranos em manter um segredo absoluto. Com a Apple havia sido da mesma maneira. Ele compreendia que as empresas de tecnologia precisam proteger suas valiosas propriedades intelectuais. De qualquer forma, a empresa sairia em breve do modo camuflagem, como Elizabeth costumava dizer. E era aí que ele entraria. Seu trabalho seria fazer a propaganda ser o mais impactante possível. Então, refazer o site da Theranos era grande parte do trabalho. As fotos do Martin teriam destaque ali. Não apenas as de Elizabeth. O fotógrafo passou uma grande parte dos 2 dias de sessão tirando fotos de modelos que posavam como pacientes em um estúdio em Culver City. Eles tinham idades e gêneros e etnias diferentes. Crianças com menos de 5 anos, com entre 5 e 10 anos, jovens, adultos de meia idade e também mais velhos. Alguns eram brancos, outros negros, hispânicos e asiáticos. A mensagem era que a tecnologia de exames de sangue da Theranos ajudaria a todos. A Elizabeth e o Patrick passaram horas escolhendo quais fotos de pacientes usariam. Ela queria que os escolhidos transmitissem empatia em seus rostos. Ela falava emocionada sobre a tristeza que as pessoas sentiam ao descobrir que o ente querido estava doente e que era tarde demais para qualquer tratamento. O exame de sangue indolor da Theranos mudaria isso em diagnosticar as doenças antes que se transformassem em uma sentença de morte. Ela dizia. E o Patrick e um grupo de colegas da Cheat Day iam a Palo Alto de avião uma vez por semana para uma reunião de brainstorm com a Elizabeth
com o Sean e o Christian, o irmão dela. Durante o outono de 2012 até a primavera de 2013, esse era o período em que o Ian mergulhava cada vez mais em sua depressão e também eram os últimos meses do Steven Bird como CEO da Safeway. A Elizabeth fazia questão de que as reuniões acontecessem às quartas-feiras. Isso após ela descobrir que as reuniões criativas da Apple com a agência também aconteciam nesse mesmo dia da semana. Ela disse ao Patrick que admirava a simplicidade da mensagem que a marca Apple passava e queria imitá-la. Então, dentro da Cheat Day, os trabalhos para Theranos eram conhecidos como Projeto Stanford. Juntando-se a Patrick nas viagens semanais a Palo Alto estavam Carissa Bianchi, a presidente do escritório da agência em Los Angeles, e a Lorraine Kidd, a diretora de estratégia da agência. Também o Stan Fiorito, supervisor da conta da Theranos, e o Mike Young, redator publicitário. Logo de início, a equipe da Cheat Day decidiu que a melhor representação visual da inovação da Theranos era a ampola em miniatura que a empresa criara para coletar o sangue da ponta dos dedos. E a Elizabeth a chamava de Nanotainer. E era um bom nome, pois a ampola era realmente pequena, com apenas 1,29 centímetros e menor do que uma moeda de 10 centavos na vertical. Então o Patrick queria tirar fotos do objeto para demonstrar a escala para médicos e pacientes. Porém, a Elizabeth e o Sean estavam muito preocupados com um possível vazamento de informações antes do lançamento, caso alguém de fora o visse. Então eles concordaram que a Cheat Day usaria seu fotógrafo da casa para tirar fotos da ampola em um pequeno estúdio que a agência tinha no galpão em Playa del Rey. Então no dia marcado, Dan Edlin, um dos amigos do Christian da Universidade Duke, pegou um avião para Los Angeles, levando uma mala de plástico feita sob encomenda, contendo 12 nanotainers. Despachar com o restante de sua bagagem estava fora de questão, então a mala ficou com ele durante todo o voo. Ao chegar ao galpão, o Dan não perdeu os pequenos tubos de vista. Ninguém na agência podia tocá-los, com exceção do Patrick, que, aliás, segurou um por alguns instantes e ficou maravilhado com seu tamanho minúsculo. O sangue de verdade costuma ficar roxo após alguns momentos exposto ao ar, então eles preencheram os nanotainers com sangue de mentira, desses usados em feriados como Halloween. Depois o Patrick fez uma montagem mostrando um deles equilibrado na ponta do dedo. Ficou bem interessante, exatamente como ele esperava. A Mika Yag estava testando slogans diferentes para combinarem com a foto, até chegar aos dois favoritos da Elizabeth. Uma gotinha muda tudo. E o exame de laboratório reinventado. Eles ampliaram a foto e simularam uma publicação de página inteira no Wall Street Journal. No jargão publicitário, isso era conhecido como boneco, e a Elizabeth adorou e pediu mais 12 versões. Ela não disse para que as queria, mas o Stan Fiorito teve a impressão de que ela estava usando como suporte em suas reuniões com a diretoria. O Patrick e a Elizabeth também desenvolveram juntos um novo logotipo para a empresa. A Elizabeth acreditava na flor da vida, um padrão geométrico de círculos sobrepostos dentro de um círculo maior, que já foi considerado pelos pagãos como uma expressão visual da vida, que permeia em todos os seres conscientes. Mais tarde, em 1970, a imagem foi adotada pelo movimento da Nova Era como sendo geometria sagrada, que concedia iluminação a todos que se dedicassem ao seu estudo. Assim, o círculo se tornou a ideia principal da marca Theranos. A parte interna da letra O da palavra Theranos foi pintada de verde para ganhar destaque. E as fotos dos rostos dos pacientes e do nanotainer, equilibrado na ponta do dedo, receberam bordas circulares. O Patrick também criou uma nova fonte derivada da Helvética para aplicar no site e nos materiais de marketing, no qual os pingos das letras I e J e as pontas finais eram redondos e não quadrados. Enquanto Patrick continuava fascinado com a Elizabeth, o Stan Fiorito era mais circunspecto. Sociável e veterano da publicidade, ruivo e com sardas, o Stan achava que havia algo estranho a respeito do Sean. Ele usava muito jargão de engenharia de software
em suas reuniões semanais, que não tinha qualquer aplicação em suas discussões sobre marketing. E quando o Stan procurava saber como as metas de vendas, aparentemente extremamente agressivas, tinham sido definidas, o Stan respondia de modo vago e presunçoso. Normalmente, as empresas realizavam pesquisas para determinar o tamanho do público-alvo para o qual fariam as propagandas e qual porcentagem desse público elas poderiam realisticamente converter em clientes. Mas até mesmo conceitos básicos como esses pareciam ser desconhecidos por Sunny. O Stan pesquisou sobre Sunny na internet, mas não encontrou nada. Ele achou isso estranho, pois alguém com histórico de sênior, um empreendedor de tecnologia que vendera uma empresa durante o boom do .com e ganhou muito dinheiro com isso, não tinha deixado rastros na internet. E ele ficou imaginando se Sunny não teria contratado alguém para limpar todos os registros para ele. Outro fator em comum era uma startup iniciante contratar uma agência grande de publicidade como a Cheat Day. Com os supervisores e todo o pessoal, as grandes agências custavam caro. A Cheat Day estava cobrando um adiantamento de 6 milhões da Theranos por ano. De onde aquela empresa que ninguém tinha ouvido falar antes conseguia o dinheiro necessário para pagar serviços tão caros assim? A Elizabeth disse várias vezes que o exército estava usando a tecnologia dela nos campos de guerra no Afeganistão, salvando a vida de soldados. O Stan até cogitava que a Theranos fosse financiada pelo Pentágono. Isso ajudaria a explicar o nível de confidencialidade. De acordo com as orientações do Sunny, qualquer material que a Theranos providenciasse para a Cheat Day teria que ser numerado, registrado e mantido em uma sala que apenas a equipe designada para o trabalho teria acesso. Qualquer impressão deveria ser feita na impressora exclusiva para tal dentro da sala. Materiais descartados não poderiam ser jogados fora sem antes serem fragmentados. Arquivos de computador tinham que ser armazenados em um servidor à parte e poderiam ser compartilhados apenas com a equipe através de uma rede exclusiva. E sob hipótese alguma poderiam compartilhar informações sobre a Theranos com qualquer um do escritório da Cheat Day. Além do Mike Yagi, o Stan supervisionava outros 2 funcionários da Cheat Day, que estavam trabalhando em tempo integral no projeto da Theranos, Kate Wolf e o Mike Petit. A Kate era responsável pelo desenvolvimento do site, enquanto Mike cuidava dos materiais institucionais, das placas e da ferramenta interativa de vendas para o iPad que a Theranos planejava usar para convencer os médicos. Com o passar dos meses, a Kate e o Mike também começaram a ficar preocupados com o cliente estranho e exigente. Ambos vinham da costa leste e eram muito práticos e objetivos no trabalho. A Kate tinha 28 anos de idade, cresceu em Lincoln, Massachusetts e jogou hóquei no gelo pela Universidade de Boston. A educação correta e típica do interior que recebera desenvolveu nela um forte senso moral. Ela também tinha alguns conhecimentos sobre medicina. Tanto sua esposa como seu pai eram médicos. Mike tinha 32 anos e era um ítalo-americano da Filadélfia com uma personalidade cética e que praticara corrida em pistas e cross-country durante a graduação e a pós-graduação. As pessoas não davam bola fora e nem pegavam leve lá de onde ele vinha. A Elizabeth queria que o site e todos os materiais de marketing destacassem mensagens positivas e audaciosas. Uma delas dizia que a Theranos conseguia fazer mais de 800 exames com apenas uma gota de sangue. Outra dizia que sua tecnologia era mais precisa do que os exames tradicionais de laboratório. E ela também pretendia dizer que os resultados dos exames da Theranos ficavam prontos em menos de 30 minutos e que eram aprovados pela FDA e também apoiados pelos principais centros médicos, como a Clínica Mayo e a Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia em São Francisco, usando os logos de cada uma. Quando a Kate perguntou qual era a base que fundamentava a alegação sobre a maior capacidade de precisão dos exames da Theranos, ela descobriu que a concepção provinha de um estudo que concluía que 93% dos erros laboratoriais eram por falha humana.
Assim, a Theranos argumentava que, como seu processo de exames era totalmente automatizado dentro de seu equipamento, eles tinham base o suficiente para afirmar que seu sistema era mais preciso do que outros laboratórios. A Kate considerou isso um atentado à lógica e expressou sua opinião. Afinal, havia leis contra propagandas enganosas. O Mike via as coisas da mesma forma. E em um e-mail para Kate, no qual estavam os itens que necessitavam de uma avaliação jurídica, ela incluiu a frase: "A automação nos faz mais precisos." E ao lado, entre parênteses, ela escreveu: "Isso parece uma declaração muito exagerada." O Mike nunca havia trabalhado em uma campanha publicitária que envolvesse medicina e queria fazer tudo com muito cuidado. Geralmente, as campanhas sobre saúde, como as das empresas farmacêuticas, eram administradas por uma divisão especial chamada TBWA Health, que ficava em Nova York. E ele se admirou por eles não estarem cuidando deste projeto, nem mesmo sendo consultados. A Elizabeth mencionou um relatório de centenas de páginas que apoiavam as alegações científicas da Theranos. A Kate e o Mike pediram repetidamente para vê-lo, mas a Theranos nunca o apresentava. Em vez disso, a empresa enviava um arquivo protegido com senha que continha, de acordo com eles, trechos do relatório. O texto dizia que a Faculdade de Medicina de Johns Hopkins havia conduzido uma diligência prévia na tecnologia da Theranos, considerando-a inédita e confiável e capaz de realizar uma grande variedade de ensaios especiais e de rotina de modo preciso. Porém, essas citações não eram de um relatório extensivo. Elas foram retiradas do resumo de 2 páginas a respeito da reunião que Elizabeth e o Sunny tiveram com os 5 representantes da Hopkins em abril de 2010. Assim como fizera com Walgreens, a Theranos estava novamente usando aquela reunião para alegar que seu sistema tinha sido avaliado de forma independente. No entanto, isso não era verdade. Bill Clark, diretor de toxicologia clínica no Hospital Johns Hopkins e um dos 3 cientistas universitários que estiveram presentes na reunião de 2010, havia pedido para que Elizabeth enviasse um exemplar de seu equipamento para que ele o testasse em seu laboratório para comparar sua performance com outros equipamentos que ele normalmente usava. E ela havia indicado que assim o faria, porém nunca deu sequência ao pedido. A Kate e o Mike não sabiam nada sobre isso, mas o fato de que a Theranos se recusou a mostrá-los o relatório completo os deixou desconfiados. E para conseguir mais ideias sobre como fazer as propagandas aos médicos, a Chip Day propôs realizar entrevistas de grupo focal com alguns deles. A Theranos autorizou, mas insistiu em fazer as coisas confidencialmente. Então a Kate pediu à sua esposa e ao seu pai que participassem. Tracy, a esposa de Kate, era chefe dos residentes no Hospital Público de Los Angeles County General, onde estava concluindo sua residência em clínica médica e pediátrica. Durante sua entrevista, que foi realizada por telefone, a Tracy fez algumas perguntas que ninguém da Theranos parecia conseguir responder. Naquela noite, ela disse a Kate que duvidava de que a empresa realmente tivesse tecnologia inédita. E ela questionou especialmente a noção de que seria possível obter sangue suficiente para realizar os exames com precisão apenas com uma picada no dedo. O ceticismo de Tracy fez com que Kate hesitasse. Os principais contatos de Kate e Mike na Theranos eram Christian Holmes e seus 2 irmãos da fraternidade Duck, Dan Adlin e Jeff Blickman. Mike o chamava de Teramanos. Ele e Kate conversavam com eles por telefone e trocavam e-mails frequentemente antes do lançamento do site. Inicialmente, a Theranos queria inaugurar o site no 1º de abril de 2013, mas então a data foi adiada várias e várias vezes. Uma nova data de lançamento foi marcada para setembro, porém, à medida que o novo prazo se aproximava e com a pressão que Kate e Mike faziam nos Teramanos para que fornecessem dados mais concretos que fundamentassem as alegações que Elizabeth queria fazer, ficava aparente que alguns deles eram exagerados. Por exemplo, aos poucos eles descobriram que a Theranos não conseguia emitir os resultados dos exames em menos de 30 minutos. Kate atenuou a declaração, que passou a informar que os resultados ficavam prontos em 4 horas ou menos. E mesmo assim ela tinha dúvidas de que era verdade. A Kate e o Mike também começaram a suspeitar que a Theranos não conseguia realizar todos os exames de sangue com apenas as pequenas coletas
de sangue da ponta do dedo e que a empresa usava coletas venosas tradicionais para alguns exames. Eles sugeriram a adição de um termo de isenção de responsabilidade no site para deixar isso claro, mas a resposta que obtiveram do Christian e Jeff foi que Elizabeth não queria um. O Mike estava ficando preocupado com a responsabilidade legal da Cheat Day. Ele voltou a ler o contrato da agência com a Theranos e ele isentava a Cheat Day de qualquer alegação feita nos materiais de publicidade que o cliente tivesse aprovado por escrito. Ele imediatamente enviou um e-mail para o Joey Senna, advogado do escritório de advocacia contratado pela agência Davis e Gilbert, e perguntou se a Cheat Day deveria pedir que a Theranos usasse a mesma linguagem específica em suas aprovações. O Senna respondeu que isso não era necessário, mas encorajou a manter um registro de todas as aprovações escritas. Enquanto isso, Kate brigava com Christian e Jeff sobre a frase que Elizabeth queria adicionar ao site, que dizia: envie-nos amostras. A Kate perguntou-lhe se havia algum sistema logístico na empresa para transportar as amostras de sangue dos consultórios médicos para seu laboratório e acabou descobrindo que não havia nenhum. Os médicos que se inscreviam para o serviço estariam meramente gerando um e-mail automático direcionado para a caixa de entrada do Jeff. O que aconteceria a partir dali, ninguém sabia. Até onde Kate tinha noção, ninguém na Theranos havia parado para pensar sobre isso. As 48 horas antes da inauguração do site se transformaram em uma confusão louca. Mike Young, que há meses trabalhava escrevendo e reescrevendo as mensagens publicitárias para satisfazer Elizabeth e que estava sob tremenda pressão, teve um ataque de ansiedade e foi para casa descansar. Ele saiu do escritório tão abruptamente e em tal estado que seus colegas não sabiam se ele algum dia retornaria. Então, um dia antes do lançamento, a Theranos avisou que queria fazer uma videoconferência de emergência. Kate, Mike, Patrick, Lorraine Cat e a redatora publicitária Christina Altepper, que estava substituindo o Mike Young, reuniram-se na sala das pranchas do galpão, assim chamada porque a mesa era feita de pranchas de surf. E eles ouviram a Elizabeth anunciar que a equipe jurídica da Theranos havia ordenado que algumas mudanças de última hora fossem feitas na redação. Kate e Mike ficaram irritados. Há meses que eles solicitavam uma revisão jurídica. Por que ela acontecia somente agora? A ligação durou mais de 3 horas, indo até 22h30. Eles revisaram o site frase por frase, enquanto Elizabeth ditava cada uma das alterações que precisavam ser feitas. Patrick chegou até a cochilar em determinado momento. Porém, Kate e Mike ficaram alertas o suficiente para perceber que a linguagem estava sendo sistematicamente amenizada. Bem-vindo à revolução dos exames laboratoriais foi mudado para bem-vindo a Theranos. Resultados mais rápidos, respostas mais rápidas, tornou-se resultados rápidos, respostas rápidas. Somente uma gotinha necessária, agora ficou somente algumas gotas são necessárias. Um pequeno texto ao lado da foto de uma criancinha loira de olhos azuis com o título Adeus, agulhona malvada, anteriormente mencionava apenas coletas na ponta do dedo. Agora dizia: em vez de uma agulha enorme, podemos usar uma picadinha no dedo ou uma microamostra de uma coleta venosa. Kate e o Mike perceberam que isso era equivalente ao termo de isenção de responsabilidade que eles haviam sugerido. Na parte do site com o título Nosso Laboratório, abaixo de uma foto ampliada de um nanotainer, havia um banner da largura da página que dizia: na Theranos conseguimos realizar todos os nossos exames laboratoriais a partir de uma amostra de 1/1000 do tamanho de uma amostra tradicional. Na nova versão, o banner não apresentava mais a palavra todos. Mais abaixo, na mesma página, estava a afirmação que Kate queria retirar há meses, com o título Precisão Inigualável. Havia referência sobre os 93% dos erros causados por falha humana e deduzia-se disso que nenhum outro laboratório é mais preciso do que a Theranos. Sem dúvida, isso foi retirado também. As revisões de última hora apenas serviram para reforçar a desconfiança de Kate e Mike. E a Elizabeth queria que todas aquelas alegações encantadoras fossem verdadeiras, mas só porque alguém quer muito que algo seja real, isso não torna real. Era isso que o Mike pensava o tempo inteiro. Ele e Kate estavam começando a questionar se a Theranos possuía
qualquer tipo de tecnologia. Será que a pomposa caixa preta, como as pessoas do Cheat Day chamavam o equipamento da Theranos, existia? Eles compartilharam suas dúvidas crescentes com o Stan, cujas interações com o Senna estavam ficando cada vez mais difíceis. A cada trimestre, o Stan tinha que ficar indo atrás de Sunny para pegar dinheiro. E o Sunny sempre pedia que ele justificasse as contas que a agência enviava. O Stan passava horas explicando uma por uma. Quando conversavam ao telefone, o Sunny colocava em viva voz e ficava caminhando em sua sala. E quando o Stan pedia que ele falasse mais perto do telefone para que pudesse entender o que dizia, o Stan ficava irritado. No entanto, nem todos na Cheat Day tinham uma opinião negativa sobre a Theranos. Os dois chefões do escritório de Los Angeles, Carissa e o Patrick, continuavam encantados com Elizabeth. Patrick idolatrava Lee Clow e a mágica publicitária que ele criara para a Apple. Estava claro que ele achava que a Theranos tinha o potencial para se tornar seu próprio grande legado. A Kate comunicou suas preocupações a ele diversas vezes, mas ele não as considerava, achando que ela estava apenas sendo ela mesma. Pois, de acordo com Patrick, Kate tinha uma tendência a ser dramática demais. Em seu ponto de vista, ela e Mike deveriam parar de questionar tudo e apenas terminar o trabalho que lhes tinha sido designado. Com a experiência que tinha, o Patrick sabia que todas as startups de tecnologia eram caóticas e mantinham segredos. Para ele, não havia nada de anormal ou preocupante nisso. E é agora que a gente vai conhecer uma outra pessoa chamada Ian Bean. Ele estava em seu escritório analisando alguns relatórios laboratoriais quando Elizabeth enfiou a cabeça pela porta e pediu que ele a seguisse. Ela queria mostrar-lhe algo. E eles saíram do laboratório em direção a uma área de escritórios abertos, onde outros funcionários estavam esperando. Ao seu sinal, um técnico picou o dedo de um voluntário, depois aplicou o implemento feito de plástico transparente no formato de um foguete ao sangue que gotejava. Esse era o dispositivo de coleta de amostras da Theranos. A ponta coletava o sangue e o transferia para dois motorzinhos na base do foguete. Os motores não eram de fato motores, eram nanotainers. Para completar a transferência, era necessário empurrar os nanotainers para dentro do foguete de plástico como um embolo. E o movimento criava um vácuo que puxava o sangue para dentro deles. Ou, pelo menos, essa era a ideia. Mas naquele momento as coisas não saíram como planejadas. Quando o técnico empurrou os dois tubinhos para dentro do dispositivo, houve um som e então uma explosão. Esqueça tudo que você acha que sabe sobre mormonismo. As reviravoltas dessa história vão te surpreender até o último minuto, até o último segundo. Uma extraordinária história real e eventos macabros que aconteceram em 1984. Pela primeira vez, em detalhes absurdos e altamente precisos de tudo o que aconteceu envolvendo Dan Lefford e Ron Lefford. Ao meio-dia, eu espero por você na nova série 24 Horas da Noite.